Bem-vindas a mais um episódio do nosso Simpal Talk. Lembrando que ele nasceu com um objetivo e um propósito de conexões reais. A gente não está fugindo desse limiar e hoje eu convido uma pessoa que eu admiro, mais um que está aí na nossa temporada, que vem agregar, trazer valores, contar um pouquinho da jornada dele. E ele é um amigo meu, um grande parceiro, que está aí sempre me ajudando. Ele é um cara que tem uma visão forte, ele é diferente. Eu falo para ele que ele usa a arte, a influência que ele tem, toca os corações e transforma mentalidades. Bem-vindo hoje aqui, meu amigo querido DJ M, que sempre está me acompanhando. Sempre a gente cria uma conexão real e verdadeira, né? Com certeza, Van. Queria agradecer seu espaço, agradecer seus elogios, eu sei que são todos genuínos, pela nossa amizade. E assim que você me convidou, eu falei: tô pronto, vamos só marcar a data. É uma honra estar aqui com Estamos. você para a gente fazer essa troca. Eu espero que através da música, né, que é a minha veia principal, a gente possa falar sobre muitas circunstâncias da vida aí, né? Porque eu acho que a música, ela além de ser música para a gente curtir, né, ela te ajuda em vários setores da vida que a galera não consegue enxergar isso, como network, como terapia, como alegria, né. Acho que através da frequência musical a gente consegue fazer muita coisa. Exatamente isso. Música, eu falo que a música para mim, pessoal, assim, a música ela muda toda a energia do ambiente. A música ela traz Vanessa, a minha personalidade, inclusive eu acordo de manhã já ligando a música, ela muda cenário, ela muda comportamento, e é isso que é bom, né? Você ter, imagina o teu poder, você tem algo que transforma. Por isso que você é meu convidado e a gente vai falar sobre essa jornada aqui, porque ele tem muito mais, alguns segredinhos que a gente vai pedir para ele compartilhar aqui. Mas para começar, eu queria que você falasse, todo mundo sabe, segue e conhece ele, DJ M, né? Faz um trabalho incrível, mas quem é você? Quem é o M? É, eu acho que muita galera conhece meu trabalho no ramo da música, mas quem não conhecer também sigam a gente nas nossas redes sociais lá, né, Fica a que eu acho dica. que seu público aqui é um público realmente amplo, que talvez não se conecte tanto com a música, mas pode ter essa porta aberta comigo agora. Eu acho que quando a gente fala quem a gente é, eu acho que o princípio básico que a gente tem que partir é do nosso propósito aqui, né. Então eu defino que eu sou um cara que eu tenho um propósito estritamente ligado à música e fazer com que a música seja alegria para as pessoas e que através dela eu possa entrar desde as pequenas às grandes casas, desde a pequena cidade às grandes cidades. E através dessa porta de entrada que se chama música, as pessoas venham me conhecer e entenderem a minha luta, né, por trás disso. Que não é só subir lá, tocar, não é só produzir uma música, mas quando você toca e vê uma pessoa mudar o dia dela, mudar o humor dela, voltar para casa feliz e falar: "Pô, cheguei no evento, eu estava estafado. Esse cara tocou, eu voltei feliz". Uhum. Então, eu acho que o meu propósito, quem eu sou, está muito relacionado com o meu trabalho, com a música e ser um cara certeiro no que eu quero, levar a minha música para a maior quantidade de pessoas, seja do grande ao pequeno lugar. Então você mexe aí com a transformação. Sempre foi assim? A música sempre fez parte da tua vida? Sempre. Eu nasci numa família onde meu avô era maestro de banda em Mariana, meu pai tecladista, meu avô meu bisavô era maestro de banda, meu avô era saxofonista, meu tio violonista. Eles tocavam um estilo musical que chama choro, Uhum. que é bem colado ao MPB ali, né, então eu nasci ouvindo tudo que você pensar ali de música popular brasileira, mas o meu instrumento foi a CDJ, né. Então, a música ela desde que eu nasci eu lembro dessas rodas de choro, essas rodas de sambas, essas rodas de MPB em casa, e eu acho que eu fui meio que contaminado pelo ritmo ali, né. E quando é contaminado, quando tem isso, assim, de família que vem, não adianta, você pode falar: "Ah, vai ser", não, é que já está em você.
Dos nossos 3 a 8 anos, né, isso é científico, é a Uhum. época que a gente mais absorve as características que a gente vai levar para a vida inteira, né, tanto Hum. como fé, como crença, como coisas que vão estar realmente plantadas na sua vida. Tem jeito de mudar isso? Tem, mas aí é tipo você realmente trocar, dar um reboot, né, mas eu acho que muito do que eu dos meus 3 a 8 anos ali, né, era todo dia, todo domingo, toda quarta com música, meu pai sempre me mostrando música, né, meus avós ali sempre com instrumentos na mão, meus tios com instrumento na mão, então acho que isso ficou bem presente em mim. É, e aí não tem jeito, né. Me conta uma coisa, para as pessoas também que não te conhecem. O ser DJ, uma vez eu estava conversando com você e você falou que você já vinha antes disso, né, você já foi empreendedor, né, por isso que Sim, algumas eu percebo algumas coisas nas ações dele que ele faz, que ele tem o administrar, né, muito bem claro ali. sim. Apesar dele ser o artista que sobe lá e faz todo aquilo, por trás disso você tem todo você orquestra muito bem isso. Conta pra mim como que é isso? É exatamente isso, né? É, exatamente isso. Eu comecei como vendedor de ingresso, né, Uau, não então sabia disso. eu tinha que vender 10 para ganhar um, Aham. para poder estar no evento, para poder estar perto do DJ que eu queria estar perto e aprender e ver: "Cara, como esse cara faz", né. Uhum. Eu vim de uma família simples, né, nunca me deixou faltar nada, mas também não sobrava e às vezes não tinha o dinheiro para ir pra festa. E aí eu falei: "Como é que eu posso estar na festa sem ter que pagar?". Então eu tinha que trabalhar para isso, né. Então vendia 10 para ganhar um, ganhava meu convite e ia na festa. Aham. Aí eu vi que se eu vendesse 20 eu ganhava 2, se eu vendesse 30 eu ganhava 3, se eu vendesse 50 eu ganhava 5. E aí comecei a vender, entrar com o meu e vender 4 e botar um dinheirinho no bolso. E ali começou. Então você via muito os bastidores, né, você já É, via como funcionava quando eu ali. estava na pista eu já visualizava falando: "Cara, eu vou estar ali no palco um dia. Um dia eu Uau! vou estar ali no palco". E eu acho que esse senso de administração vem porque eu tive que ser todos os colaboradores da minha equipe hoje. Então eu fui meu motorista, eu fui meu financeiro, eu fui meu designer, eu fui meu agenda, eu fui meu iluminador, eu fui meu produtor, eu fui meu VJ. Por quê? Porque eu não tinha quem fosse, não tinha grana Uhum, naquela época para pagar a equipe. uhum. Então eu chegava, eu falava: "Ó, tá aqui meu pendrive, isso aqui vai passar no LED. Ó, você pode posicionar a luz aqui central para mim? Pode". Eu mesmo era o agenda, tinha outro número, fingia que eu era o agenda: "Ó, não, tá fechado, manda o depósito que ele vai". Aham, Ele era aham. eu, e eu era o agenda. Aham. E aí, esse senso de administração, eu acho que todo mundo deveria passar. Sabe por quê? Porque aí você cria realmente você sabe cobrar o profissional que está trabalhando com você. Certo. E a partir do momento que você sabe cobrar o profissional que está trabalhando com você, você tem que deixar ele trabalhar, porque ele é o profissional, mas você sabe o que você pode exigir, Boa, entende? que Porque você no sabe. mercado hoje, eu vejo vários profissionais trabalhando Uhum. e eu olhando assim para outros artistas, eu falei, cara, mas esse cara podia ter entregado mais nisso. Esse cara podia ter ficado atento a esse detalhe. A gente fica louco, né? Porque Aham. hoje eu falo para trabalhar comigo. Eu não vou falar assim que eu sou chato, mas eu sou exigente, por quê? Porque eu Esse passei é o por melhor todos exemplo. esses processos, eu tive que ser um pouquinho de cada coisa pra coisa acontecer. É, isso aí muda, né, quando você porque eu sempre falo assim, não sei se hoje você dá até saudade dessa jornada, porque às vezes você quer voltar lá e atender uma pessoa, né, você saber fazer aquilo que o outro está fazendo, chega num ponto, assim, que você fala: "Ah, tá tudo legal", semana passada a gente teve um entrevistado exatamente nisso. A empresa funcionando, estava tudo ok, mas ele sentiu, porque ele saiu e fez todos os passos, ele sentiu a necessidade: "Cara, e agora o que que eu faço?". É, mas aí eu acho que vem um fator, Van, que é o seguinte, a partir do momento que você já passou por tudo, Aham. você sabe o que você tem que fazer e você cria equipe, Hum. eh, você voltar a fazer o que você fazia, você voltar a ser o agenda, você voltar a ser o iluminador, você voltar a ser o Uhum. criador de conteúdo, designer, isso vai te regredir. Sim. Por isso que eu acho que tudo que você aprendeu, Uhum.
tem que ser colocado como cultura empresarial. E Boa. a partir desse momento que você cria cultura empresarial, o que que é cultura empresarial? É o jeito que você trabalha, é o jeito que você quer que seus vendedores tratem os contratantes, é o jeito Uhum. que você quer que a sua equipe fale, que ela se vista, que ela se porte. Bom dia, boa tarde, boa noite, educação. Educação. Então, a partir do Uhum. momento que você passou por isso tudo e você consegue implantar cultura, você não precisa regredir mais, porque a empresa ela tem um rumo, um norte, uma bússola para ir. E quem não se adequar a ela, do mesmo Passa. jeito que entrou, É, vai sair. vai sair. É o que eu falo, assim, quando tem isso, Justo. nas empresas que eu já tive participações, a gente tinha muito claro, processo e protocolo era bem definido, porque eu sempre pensava assim, até um café que tinha que se fazer, se as pessoas gostassem mais de um café daquela colaboradora, a gente reunia, todo mundo aprendia a fazer o mesmo, para que não tivesse essa, eu gosto do café da fulana, então um protocolo em tudo. E quando se tem um protocolo, empresas que pensam assim, fica definido, você tem clareza, você tem a constância, então você pode, você não fica porque você sabe que assim, a equipe passa, né? A equipe ela fica por um momento, horas elas vão brilhar em outros lugares, né? Ou vem. É isso, ter empresa é isso. A gente estava até É. conversando sobre isso agora há pouco, Uhum. que eu também vim de baixo e eu fui muito apegada em muitas equipes e eu sofria muito. Numa época eu tinha essa. Eu acho que isso são ciclos, né. E a Uhum, gente tem que entender que todo ciclo ele acaba, tudo se ou acaba. ele evolui. É Para minha verdade. equipe hoje eu deixo muito certo, todos vocês são a minha equipe agora, Uhum, se o M ele é uma empresa, ter uma empresa. ele não é uma pessoa. Aham, O Márcio é uma pessoa, aham. o M, ela é uma empresa. Uhum, E uma empresa tem folha de pagamento, tem imposto, né. Eu não gosto de falar em meta, porque, cara, eu sempre vou no meu limite todo dia, e a minha equipe uhum, tem que ir. uhum, Então acho que a nossa meta é realmente dar o máximo todo dia para deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: "Eu fiz tudo o que eu podia". Aí tem uma força divina que ela vai saber se vai continuar ou não, mas eu acho que quando depende da gente, hoje a única coisa que eu peço pra minha equipe é o seguinte: deita a cabeça no travesseiro e fala assim: "Eu fiz tudo que eu podia fazer hoje". perfeito. Então a minha cultura hoje é essa, e eu acho que quando você fica carregando, tem um senso de gratidão às vezes que ele te atrapalha. Uhum, "Nossa, mas essa pessoa lá no começo, ela me ajudou demais". Beleza, aquele momento ela te ajudou. Quando você evoluiu, subiu outro degrau, ela te acompanhou? Ela te acompanhou? Ela te acompanhou? uhum, Eu sou muito grato pelas pessoas que fizeram pontes na minha vida. Eu nunca esqueço, todas que fizeram essas pontes ganharam por essas pontes. E a próxima ponte? Ela vai ser só um peso ou ela vai te ajudar a pavimentar também, entendeu? é. Então acho que quando você se liberta desse negócio e saber que ciclos se encerram e é normal, Não bora. sofre, né? Só evolui, vai. Sofre um pouquinho, até você entender, mas depois, né, depois você Depois o entende processo que vai para acontecendo, você né. evoluir é necessário. É. Conta um pouco para mim, como que tá a sua jornada, o seu momento hoje? Eu Uhum, vejo, olhando você nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, que você se conecta muito com a galera. sim. Você tem todo um planejamento e uma estratégia. Apesar de que eu olhando, eu vejo tudo muito até onde eu te perguntei: "Como que você faz?". Tem alguém que faz ali para você, parece que é muito genuíno e muito você tem uma estratégia de crescimento no digital? Tenho. Hoje a gente está com a Duetos e com a Hit, né, são os 2 escritórios que guiam, né, Aham. o Fábio e o Toninho. O Fábio envolvido em grandes projetos audiovisuais nível mundo, vou até te dizer, desde Cristiano Araújo, lá com aquele show in the Cities que, pô, faz 10, Nossa, 12 anos aquilo ainda é. hoje é novidade ainda o que ele Aham. fazia lá. O Toninho dispensa comentários, né, foi o cara que estourou Marília Mendonça, Henrique Juliano, o próprio Cris, Zé Neto e Cristiano, toca Marília Tavares, tá comigo agora, Traia Véia, Dailara, enfim, uma série de galera aí. Mas tudo meu é genuíno, Van. Uhum. Só que quando a gente realmente pensa em escalar, a gente precisa de equipe. Então, as coisas ali que eu sinto que eu posso pegar meu telefone na mão e resolver, Aham, eu aham. resolvo. Só que eu entendi hoje, quando a gente mexe com rede social, a gente não pode falar para todo mundo.
Porque nem todo mundo quer ouvir o que você tem pra falar, mas na hora que você acha, nem fala o nicho, mas na hora que você acha aquela pessoa que recebe a sua mensagem, aí você começa a fomentar em cima daquilo. Então, tem um time hoje, Uhum. tenho meu designer, tenho minha galera de social media, tenho minha galera de tráfego pago, tem a galera do escritório de produção, eh, temos os engenheiros de som que estão comigo fazendo minhas músicas de mix e master quando eu finalizo, mas eu creio que o seguinte, o passo um você dá sozinho, o passo Uhum. 2 você precisa de gente, Exato. ou de inteligência artificial. É. A Um dos inteligência 2, mas a artificial gente vai precisar de gente que opere que inteligência opere artificial para inteligência artificial funcionar. é. Mas é um assunto que hoje eu já consegui substituir pessoas, Aham. trabalhos assim, vamos falar, braçais, Sim. né, por inteligência artificial. Mas precisou de uma pessoa para programar aquela inteligência artificial, né. Uma pessoa estava falando: "Tô treinando a minha IA para o futuro, né, não vou trocar, não vai me substituir, mas eu tô treinando". Já abrindo para esse mundo agora, esse momento agora, como que você vê, o digital acelerando, a IA tá aí, o que que você tem visto que tem funcionado? Como que é para você isso? Cara, eu acho que quem não mexer com tecnologia hoje está fora do mercado. Eu já venho de um mundo muito tecnológico, que é a música eletrônica, Sim. né. Aham. Eu vejo que hoje o humano, ele vai sempre conectar mais. Tanto é que queria até deixar um elogio, o Alok fez um show no Coachella agora, Uhum. onde ele fez um paredão humano, com pessoas interagindo, pessoas dançando ao mesmo tempo, e no final ele encerrou com uma mensagem: "Mantenham a arte humana", porque ela é genuína, né. A gente é um ser de emoção, racional, que pensa, que aprende com experiência, né. A inteligência artificial, ela não tem esse quê emotivo ainda, né, ele não passou pela fé, pelas crenças que a gente cresceu, né, então a gente cada um tem um valor muito grande que carrega, né, junto. E a inteligência artificial não tem isso. Mas, eh, eu não posso deixar de falar que quem não se atualizar Sim. com as inteligências Aham. artificiais vai ficar para Uhum. trás. Com Vai certeza. ficar para trás. A gente mesmo aqui num podcast, ó, pô, Aham. quantos de cortes que a gente já não consegue fazer, só da hora de eu falar, aí ele volta na hora que eu voltar, ele já faz o cut para você, já deixa, ah, quero fazer o color desse jeito, ele já vê, já identifica, pô, a luz tá mais na cara dele agora, eu vou reduzir o a gente já tem Já tem inteligências isso. artificiais para isso, né. Então, tudo que é novo, Van, e é benéfico para a sociedade, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Boa. E vai acelerar, vai ajudar né, tá no Sim, dia a dia. Quando a gente fala sobre você falando sobre a arte, o ser humano, eu falo que a humanização vai ficar, porque ao mesmo tempo que está tudo isso acontecendo, sim, não sei se você percebe, tá singelo também as coisas eu descobri essa semana sobre o banho gelado. A sim, doutora estava comentando comigo que hoje, né, a gente sabe que ele é benéfico mesmo. Eu achava que sim, era coisas vendendo ou o momento agora, todo mundo no gelo e tal. E ela falou que não, que isso é muito antigo, quando as pessoas saíam, os homens saíam para caçar, já ia ou na cachoeira ou na praia. Então, porque libera, dopamina. né, isso tudo. Sim, Então a gente percebe que ao mesmo tempo que acelera, tá vindo uma tecnologia cada vez melhor para nos tá voltando também. Tipo, não sei se você percebeu, tanto de gente do livro. Você é um que lê bastante, muito. mas, assim, não sei se você percebeu que tá todo mundo fazendo seu livro, contando a sua história, é uma jornada nova aí. Eu acho que é uma jornada que ela é tão antiga, né, que o Exatamente. pessoal tá, vamos falar assim, de Bíblia, né, muita Uhum. coisa tem na Bíblia, que é um livro de milhares de anos Milhares. atrás, sem envolver religião, não tô Aham, falando de religião, tô aham. falando de De Bíblia, Bíblia. Aham. né, e ali você encontra a resposta pra muita coisa. E você fala: "Cara, como é que o cara há milhares de anos atrás escreveu isso que serve pra minha Para os atualidade?" agora, né. Banho gelado, né, Aham, pô, é é comprovado cientificamente os estímulos, né, te tira ali da procrastinação, te aham, eleva a dopamina, aham. banheiro de gelo.
né, virou Sim, virou negócio uma até, né. trend agora, né. Então, Aham. eu acho que tem várias coisas que o ser humano deixou de olhar para ele mesmo, né. Deixou de olhar até para a medicina, deixou de olhar até para Uhum. a ciência e falar: "Cara, naturalmente eu já tenho isso, naturalmente eu já posso ativar isso no meu corpo", né. E eu acho que isso está acontecendo. Livro mesmo. É algo Livro hoje é a maior fonte. Você tem uma dúvida? Você hã, pode ter certeza que alguém já pensou. já passou por essa dúvida lá atrás, ou já escreveu, ou já falou, e você pode usar aquele caminho para ser menos doloroso. E é real, né, como você É lê real, aquilo e tem ali a é real, é explicação do que você está comprovado, é tudo. Eu vivendo. leio muito para isso, eu É. gosto de ler muito sobre inteligência emocional e empreendedorismo, são meus 2 assuntos, assim, preferidos. E eu não leio há muito tempo, tá, eu leio há Aham. 2 anos. Ah, tá. Mas a sua rotina ela é acelerada, né, com livros, né? Todo dia 40 minutos. Eu tiro da minha rotina 40 minutos para aprender sobre um fato ali e não troco, Uhum. não troco. Porque é 40 minutos que você fica rolando um feed ali, né, um Instagram, um TikTok que É, esse equilíbrio, né. Esse equilíbrio justamente. precisa ter, porque também se rouba muito. Quando você está ali por um motivo, né, consumindo algo que é bacana para você, ok. A Uhum. gente também tem os nossos momentos relax também, que acaba olhando também, mas assim, o livro ele te dá uma base diferente. Eu estava falando até para Camila um pouco antes sobre o Mais Esperto que o Diabo, o quanto que é Mudou minha aquele vida esse livro. livro. Nossa, esse livro ele fala, não sei se você marcou muito, assim, a forma de pensar, ou coisas É, pequenas. Lembra da carteira? Que é o dia que parar para pensar que a carteira não ficar de escola e tiver em círculo, já se muda muita coisa. eu quando eu comecei a ler 2 anos atrás, eu fiz uma Aham. promessa para mim que eu queria ler toda a obra de Napoleão Hill, e eu li, Que incrível. Hã, né. hã. E eu comecei por Mais Esperto que o Diabo, Uhum. porque é um livro que a galera fala assim: "Nossa, que título é esse?", Aham. né. E na verdade quando você entende o que que é o diabo, né, a galera ali sai daquele cunho religioso, né, que tem um preconceito às vezes pelo nome, Uhum. e quando você entende, cara, é um soco na cara, assim, que eu acho que, meu Deus, Ah, né. é verdade. É verdade, é Eu indico esse incrível. livro pra todo mundo, É, incrível. E a for DJ, todo mundo empresário, tem que ler. todo mundo, seja qual for A sua profissão, você alienação é vai olhar forte. justamente É a muito forte. e é um termo que às vezes a galera não vai entender, nem vou falar também, É, comprem o livro, leiam pra ler vocês entenderem, é, mas hoje 90% do mundo tá alienado, tá alienado. Total, total. justamente. Falando de sonhos, de inspiração, como que você enxerga esse jovem que está ali olhando você como inspiração, que quer trabalhar com a música, que quer ser DJ? Como que é essa sua relação com as pessoas que se inspiram na profissão? Eu recebo muito direct, Tá. eu na pandemia, quando eu não podia tocar, que é o meu amor maior, o que que eu fazia? Eu falava: "Gente, eu não aguento mais tocar pra câmera, não aguento mais fazer live, não aguento mais. Como é que eu posso me aproximar de alguma coisa, eh, do que eu fazia no passado, que era estar nos palcos, estar perto de gente?". E aí eu abri um bate-papo, falei: "Galera, como vender a sua primeira data?". Porque eu sei um monte de DJ, pô, eu faço música, meu Deus, eu crio minha imagem, isso, mas não chega a data. Eu Uhum. não vendo uma data, ninguém me contrata. Eu abri essa causa no Instagram, eu vi que veio muito direct, e aí eu comecei a falar. Aí quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei: "Gente, isso aqui tem um potencial". Aí eu abri uma mentoria, como vender a sua primeira data. Que E aí eu incrível. falava para os Hã. caras e falava assim: "Ó, a mentoria vai custar X, Aham. eu faço uma análise aqui da sua carreira, te pontuo, a gente te volta com o seu material todo organizado e eu tenho 10 vagas". Cara, as 10 vagas acabaram em Acabaram. 3 minutos. Sim. Foi a minha primeira experiência, assim, com o digital, né. Aham. Eu falei: "Eu não tenho tempo", né, 10 pessoas, 10 vagas, um encontro semanal, mas foi bom. Ali na pandemia, né, eu nem pensei num processo de escala, de gravar, de estar pronto, né, de não Uhum. precisar estar preso ao tempo ali. Mas eu comecei a falar para as pessoas e justamente fazendo o quê? Eu acho que se eu já passei, são 12 anos de profissão, 6 como produtor, 4 como M e 12 num projeto. O M começou num projeto que se chama Reload Music, esse projeto durou 6 anos. Uhum.
Aí depois faz o projeto também ele vai para 5 anos, ele é bebê ainda, Sim. tá. Aham, E desses 5 eu tô te falando 2 de pandemia, aham. então vamos cair para 3. Mas o que que eu faço com essa galera que chega nova? Cara, eu só falo assim: "Ó, eu passei por esse caminho aqui, não vai aqui não, vai Tem um aqui ó". conhecimento. Aham. Pelo menos isso, né, é aquilo Facilita. que eu te falei, sabe, todas as nossas dúvidas, Uhum. alguém já passou por aquilo. Eu já passei pelas dúvidas que esses moleques estão tendo agora, que essas meninas estão tendo agora, que a Uhum. galera que quer virar DJ tá tendo agora, então, acho que o melhor jeito de eu poder ajudar é falar: "Cara, ó, eu já tive essa experiência, foi assim, assim, assim. Se eu fosse você, eu ia por aqui, não era por aqui não". Então, nada mais é do que eu já vivi e eu poder passar isso pra galera. E as pessoas aprendem com esse toque, né, seu que você dá, porque eu vejo exatamente assim, o conhece a aconteceu uma história de um tio meu, formou, aí trabalhou, agora chegou nos 60 anos, o "Que que eu vou fazer agora?". Eu falei assim: "Tudo que você aprendeu, que você executou, a sua experiência, hoje você transforma em conhecimento para quem está Óbvio, pra iniciando", né, tudo tem um óbvio. ponto que A inicia, experiência então dele é tudo. essas experiências, é incríveis e inclusive, a gente tem um filhinho aí que eu falo assim: às vezes os livros nos ensinam, mas a experiência vivida te dá mais força. É, eu falo pra todo mundo que não existe faculdade maior do que a estrada. Nossa, é verdade. Eu contrato um monte de gente, e às vezes eu falo: "Cara, pô, mas eu fiz o curso, fui lá no curso do tal produtor e tal, tal, Hã. tal", porque eu falei: "Tá, e aí, foi pra estrada?". Porque na estrada o bicho pega. Uhum, Na uhum. estrada você não dorme, na estrada o voo atrasa, na estrada você perde o voo, a capacidade de Nossa, reorganização e de realocar a logística que você tem que fazer. que Porque se loucura. você perde um voo aqui, você já chega atrasado no seu compromisso. Então a estrada eu falo, a estrada Te dá toda a base, né. pra minha galera, é a maior faculdade. Inclusive agora, final de ano mesmo, você pegou a É. jornada, né, a estrada. Eu acompanhei você, assim, incrível, da onde que tira tanta energia, da onde que funciona de um lugar para o outro. Então você viveu uma experiência incrível em pouco tempo e num tempo onde está todo mundo É, a gente também viajando fez com os atrasos. 6 shows em 5 dias. Nossa. Começamos em São Paulo, Rio de Janeiro, fomos pra Santana, no Amapá, fui pra Gurupi, em Tocantins, e voltamos pra São Paulo, e voltamos para o Rio, e voltou pra Nossa, São Paulo. nossa. Mas a energia, eu te falo, quando você tá com muita certeza do que do seu O propósito. propósito, Aham. a energia não falta. Sabe, você tá ali, você não sabe nem o que você tá fazendo. Você fala assim: "Eu só vou". Você segue o seu flow. Uhum. Agora, a capacidade de organização numa operação dessa tem que ser Tem muito que ser grande. muito grande, né. Porque a galera vê nos vídeos só o palco. É a parte A boa, galera né. não vê que a equipe tá 4 dias sem Sem dormir, a comer. galera não vê que perdeu o voo, a galera não vê que o avião particular atrasou, a galera não vê que você pegou uma tempestade, a galera não vê que você chegou no hotel, o check-in só entra às 2 e a sua equipe já tinha marcado um early check-in, mas deu pau no hotel porque superlotou por causa de um carnaval. É tanta coisa que vai Que vai surgindo, acontecendo. que se não tiver gestão de crise, Aham. não resolve. Não resolve. Uau! Gestão de Então, crise, é. gestão de crise. Eu acho que estrada é gestão de crise a todo momento. Uhum. A todo momento. Todo momento. Porque se não tiver, não entrega. Nossa. Não entrega. Não Isso entrega. isso é a sua base, a vivência que você já tem algumas coisas que você já passou e você fala: "Assim, resolve Só de assim". eu ver. E hoje eu me contenho muito, porque às vezes tá com um produtor na estrada, Hã. às vezes eu tô aqui indo pro show. Só de Aham. eu ver a movimentação de um segurança ali, eu já falo, vai dar isso Vai aqui. ter alguma coisa. Ah. Eu tô entrando no evento, eu olhei, falei: "Cara, olha ó, tem um 12x12 e tal na frente, eu acho que tá faltando sub". Então, aquela experiência que eu tive lá atrás hoje, já faz você ter uma capacidade de enxergar na frente. E eu falo isso, quando você cria isso e consegue passar isso como cultura para sua empresa,
e a Hum, galera consegue prever, ninguém prevê, porque ninguém é médium, né, uhum. mas, É. tem uma galera que é É. médium, né, mas tipo assim, se a gente pudesse levar um médium pra estrada Pra ia ser bom, estrada. viu. Ia ajudar em Vai muita coisa, falar prever assim: "Ó, muita coisa. vai atrasar o Vai. voo, Imagina. tá, Hã. troca, Aham. troca". Mas eu acho que quando você cria essa sensibilidade na equipe, dela poder prever os principais riscos, isso dá um alívio, viu. Isso dá um alívio. É. Mas, voltando, à visão que você tem, eu vejo muito, assim, pessoas passei há pouco tempo com pessoas que pega planejamento de um evento ou planejamento, que vai fazer de alguma coisa pela IA. Aí você coloca lá, beleza, planejamento. Bacana, ela te dá um direcionamento, É. mas coisas podem acontecer que saem fora e que você tem que ter essa percepção de resolver. Experiência. Aí experiência, A IA não né. passou pela crença, pela fé, pela emoção, pelos BO da vida, entendeu? É, e aí é o que uma pessoa falou pra mim esses dias, ele falou assim: trocar a roda do avião, e aí, como é que você vai andando, como é que você faz? Isso Justamente. faz toda a diferença. Que momento que você está agora, profissional agora, nesse momento, tem alguma Eu tô num momento de alinhamento de pessoas que eu quero comigo, uhum, de entrega que eu quero fazer, e num momento onde eu nunca me senti tão bem na minha vida de ter a certeza que eu tô com as pessoas certas. perfeito. Porque, às vezes, é normal no processo, no caminho, você conhecer pessoas, Uhum, entender quem vai ficar, quem vai sair. E eu tô nesse momento muito assertivo, né, estamos montando um show novo agora que sai em junho, que esse show vai rodar durante um ano, é uma nova turnê, mas mesmo assim já estamos testando as coisas que nós vamos fazer nesse show, nesses shows que antecedem. Então, sabe aquele momento de afinamento e polimento para chegar onde eu quero? É o momento que eu tô, que incrível. é o momento que eu É tô. engraçado que, eu te conhecendo, eu vejo que você está numa fase que você está transmitindo isso. Sim. Você está pleno, você está alinhado, você está calmo, né, então assim, isso você está transpassando realmente essa verdade desse momento. E realmente eu acho que é um momento, apesar da minha ansiedade ser lá em Aham. cima, eu acho não, eu tenho certeza que é o momento mais tranquilo hoje da minha carreira em relação a saber que todo mundo que tá comigo tá focado no mesmo objetivo. Incrível, lindo. Agora eu preciso entender o M, Marcinho, como você se comunica com Deus? Como que é essa Eu te falo que muitas das vezes eu busquei, formas de me conectar com Deus. Eu vim de uma família que metade era espírita por parte de Allan Kardec e Chico Xavier, que eu nasci em Uberaba, né, uhum, uhum. e a outra metade católica. Então eu nasci no meio do muro ali, né. Já passei por outras religiões, já tentei buscar, porque eu ia assim, ó, eu ia na igreja, Hã. aí o padre ficava rezando, Hum. e eu não aguentava mais ficar repetindo o que ele falava, e não entender, e não sentir, e falava: "Cara, mas aqui tá um REC repete, tudo bem", mas eu acho que quando você realmente fala de religião ou de identificação com alguma coisa, você desperta alguma coisa espiritual e almática que a gente sente, né. Uhum. Então, por incrível que pareça, hoje minha religião é a Bíblia. E quando eu entendi ela, quando eu entendi o quão aquilo ali é resposta para tudo da nossa vida, é minha conexão. Eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso estar, eh, em um templo, eu não preciso estar em nada para me conectar com Deus, né. Na Bíblia fala que se você tiver intimidade, tiver no secreto com Deus, e esse secreto é a gente, é você Gente. aqui tá mentalizando coisa boa, é você no seu quarto tá ajoelhado. Claro que você estar em igreja, né, muita gente É, a gente confunde o precisa. que é igreja, Aham, né. aham. Igreja é a união de pessoas, né. E Jesus falava isso, né, "Onde estiver um ou mais falando em meu nome, eu estarei ali".
Mas quando você começa a entender esses pontos e criar intimidade, né, com Deus, eu acho que é uma coisa muito única, sabe, Ivan? Uhum. Acho que você não consegue falar isso pra nenhuma pessoa, "Faz isso que você vai ver". Acho que é muito individual e você não pode querer pelo outro. Várias pessoas já tentaram me aproximar de Deus até o momento que eu decidi me aproximar de Você decidiu. Deus, aí vai. Uma Então acho decisão. que a minha relação foi muito assim de realmente falar assim: "Não, para, pensa, agora eu senti, é isso", entende. Leio a Bíblia todo dia. Com Entende. Eu entendo a Bíblia. Foi isso o que foi a diferença para mim de ir numa missa e Aham, de ler a palavra. aham. E a partir do momento que eu li e busquei pessoas, né, para me ajudarem a interpretar, porque para Hum. tudo você tem Pra pessoas tudo para te você tem ajudar. exato, É verdade. igual eu te falei, toda dúvida que você tem, Alguém alguém já já fez isso, né, vai lá atrás. Então o próprio pastor André Fernandes da Lagoinha, eu acho que é um cara sensacional, eu acho que ele consegue traduzir tudo que foi passado há milhares de anos atrás e trazer para uma coisa cotidiana e poder dar esse acesso para o jovem entender, para outras pessoas entenderem. Mas hoje eu leio e estudo a Bíblia, entendeu? Então acho que quando você faz isso e traz aquilo ali, porque quando você estuda, o que que você faz? Você absorve e qual que é o melhor jeito de você aprender? Você aplicar. Uhum. Para mim, o melhor jeito de você Se aprender aplicar. qualquer coisa é É, aprendeu? Aplica, é, é, sabe? exatamente. Qualquer livro. Parece que dá uma validação, né, Dá você validação e você aplica e você vê o resultado, vê o né. resultado. E aquilo ali já vira hábito, e Aham. aí E aí vai. só A vai minha conexão colhendo. hoje é essa, Aham. minha conexão hoje é Entendi. essa. A sua jornada de trabalho, ela é diferente, porque eu sempre vejo vocês são os finais de semana, né, que tem Sim. bastante. Isso para você é tranquilo, é entender que um final de semana, com relação eu vejo você também visitando muito a sua mãe, a sua Uhum. família, onde você parece que busca também essa energia que é muito boa, mas assim, você está sempre os finais de semana trabalhando. E aí quando você volta para o seu momento, você precisa assim de um dia, como que é? É, eu falo, o fim de semana do DJ é a segunda, não chame a gente segunda-feira, tô Segunda. brincando. Mas tudo é padrão, né, Van. Aham, Você não vê empresa aí fazendo escala de trabalho, ela chega: "Ó, todos os feriados que forem na sexta-feira, a gente vai passar para tal dia, para não tirar a sexta", entendeu? Ou não, na verdade elas fazem todos os feriados são no meio da semana, eles jogam aham, para sexta, aham, para ter o porque ela tem um desempenho segunda, terça, vamos supor que o feriado é quarta. Quarta já cai a produtividade na quinta já não vai, então eu acho que rotina, você aham, tem a sua. aham. Cara, se eu me entrego ao máximo, se eu fico sem dormir quinta, sexta, sábado, domingo, chega um momento que eu tenho que ter um dia meu. Sim. E você Seja de faz isso. sono, seja de organização pessoal, seja de, pô, voltei, né, faço isso, faço Incrível. isso. Aham. Até o meio-dia só também, porque depois a ansiedade não deixa. Ele deve estar calminho, mas ele deve ser ligado, assim, no momento. É, É mais uma que uma uma vez você 220. comentou comigo da história da o M foi muito importante para mim na minha vinda aqui em São Paulo, acho que é transformador, porque ele pegou, assim, olhou no meu olho e falou assim: "Olha, vou te ensinar algumas coisinhas aqui, isso". E aí na hora eu imaginei assim: "Ah, eu acho que não é tanto assim, né". É, De repente o negócio começa a acontecer e realmente é exatamente como ele pontuou. Então ele é uma pessoa muito centrada, ensina muito, um administrador incrível, quem vê subindo lá, é o que eu falei para vocês, ver uma administração perfeita, já tive em vários momentos. E assim, o que a gente está aqui fazendo exatamente, eu tenho certeza, sempre falo nos meus episódios, alguma fala dele, alguma coisa se agregar e acrescentar na vida de alguém, né, a virada de chave, porque às vezes a nossa virada de chaves é quando o outro está falando, você fala: "Nossa, mas que engraçado, já passei por isso", né. é, E esse é o nosso propósito mesmo, transformar, trazer essas conexões, falar de negócios, falar um é. pouquinho sobre você. Você é uma pessoa que eu vejo você fazendo os exercícios. Como que é o nome mesmo daquele que você pratica? Calistenia, E aí, me conta, muito difícil? muito difícil. Achei que, tipo assim, quando eu cheguei pra treinar calistenia, eu É. falei:
por que que eu treinei 13 anos musculação e aqui eu pareço uma criança? Ver meu professor que era Aham. isso aqui, Aham. durar o exercício inteiro e eu não conseguir ficar 3 segundos ali. A calistenia, além dela te ajudar fisicamente, o controle mental que ela te dá é gigante. Por isso que você vê grandes empresários fazendo Fazendo calistenia, calistenia. Ah, peguei porque essa carne ali então. é você contra você, entendeu? Nossa. Ah, não tem que fintar esse cara, não tem que driblar esse cara. Aham. E é uma força que realmente, quando você tá ali em questão de isometria e você aprende, respira, concentra, trava aqui, faz isso. Mas imagina você fazer Fazer força pensando. aham. E ao mesmo tempo, na hora que você encaixa na posição, agora fala assim: agora relaxa. Então, tipo, queria agradecer o Igor, Aham. né, o doutor Igor Costa e o JP que me levaram pra calistenia. Tô em falta, preciso voltar. Esses dias eu vi um stories dele dentro do metrô, É ele assim, fazendo. é Gente, e é assim, assim, dá a impressão que é é aquela assim. criança, A sabe calistenia, aquelas crianças que faz, aquela ginástica, né, parece que eles estão assim o tempo todo. mas Vi um negócio, estava é dentro do metrô. e sabe o que que é legal? A Hã. calistenia ela não te engessa. Então se você tá no quarto de hotel, se você Aham. tá numa barra de um parque, Uhum. você Faz. faz. E eu te falo, tá, é impressionante o como ela te cansa como qualquer atividade física. Eu te falo, um praticante de musculação só Aham. não Não aguenta meia hora consegue. de calistenia. Eu tô te falando isso porque eu tenho Nossa. 13 anos treinando musculação. Aham. E O dia teve que eu que fiz a desenvolver. calistenia, no outro dia eu acordei, eu falei: "Cara, o que que aconteceu?". Mas eu Que gostei, né, porque eu falei: "Cara, isso aqui dá um estímulo diferente. aham, aham. E aí você vem, Então se dá um estímulo diferente, vamos nós ver somos o que a gente ligados a pode essas sugar". coisas Sim, diferentes, né, total, faz total. todo sentido. Ai, que incrível, nosso tempo já está acabando aqui, foi uma delícia conversar com você, aprender um pouquinho, Obrigado, Ivan. entender um pouquinho mais do seu mundo, né, sem estar lá nos palcos, é uma pessoa normal. Bom, eu queria falar até isso pra galera. Aham. Qualquer pessoa que você vê numa posição ou de palco, ou de mídia, ou de exposição, você tem que entender que aquela pessoa é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa igual às outras, né. E eu acho que aqueles que estão lá em cima ou estão com uma possibilidade de visibilidade melhor do que as outras, elas têm que entender quem foi que levou elas para aquele lugar. Uhum. Porque eu vejo muito a galera sair desse esquecer quem fez tudo acontecer, né? Esquecer as pessoas que te promoveram para você chegar lá. Mas saibam que as pessoas que lembram disso e estão lá, elas são pessoas igual qualquer uma. Uhum. Ela não é mais nem Nem menos, menos, né? ela Do só mesmo está numa jeito que ela tá posição. naquela posição agora, na outra, essa pessoa que tá olhando pode estar lá. Comigo foi assim. Uhum. Hum. Eu vendi o ingresso pra Aham. estar Pra lá, estar lá. vendo o cara que eu queria ser e o lugar que eu queria estar. E aí, de repente, eu tô lá. Mas quando você entende esse processo, que é o legal, né? Eu acho que a galera hoje exclui muito o humano, Uhum, uhum. o senso de, tipo assim, é cíclico, né, cara? Nesse meio artístico nosso, você vê Nossa, tanta pessoa que imagino. tá alta e de repente tá Está baixa, aí a pessoa é descredibilizada, de repente ela volta. volta. Por isso que Então, também é importante cuidar muito do emocional, né, cuidar muito nessa muito. Hoje eu falo, eu porque eu queria muito que a galera do eletrônico hã. entendesse que, primeiro, se você quer dar certo na música eletrônica, você trate a sua carreira como uma empresa. Segundo, saiba que qualquer assunto, seja ele almático, espiritual, emocional, físico. É engraçado, eu treino, um monte de Uhum. DJ vem: "Pô, me passa o treino", eu falo: "Cara, eu não sou professor de educação física". Mas é engraçado, na hora que eu chego na rodinha, o cara vem zoar: "Ah, o cara que só treina aí". Só Eu falei: "Pô, mas você tá me pedindo treino?". aham, aham. Então, o cara que fala de livro aí, pô, me ajuda muito na minha vida. Quando a cena eletrônica, principalmente, parar de ter preconceitos e entender que tudo que é extra eletrônico, você pode absorver e pode colocar na sua carreira e aplicar, seja para o seu comportamento em cima do palco, seja para sua equipe, seja para o que for. Uhum. Eles vão entender e vão ver o quão eles podem crescer quando eles deixarem o preconceito de lado. Incrível. É.
Com certeza. Não, e continua assim, mostrando isso, porque às vezes a gente se liga muito no que o outro fala. Eu sempre me preocupei em saber lidar com as críticas. Então eu sempre falo, construir alguma coisa na minha área, não, então pega e sempre protegi, porque eu trabalho no digital há muito tempo, sempre fazendo pessoas se posicionarem no digital. Sim, Então, uma coisa que eu fazia antes e que funciona até hoje é proteger. Eu acho que se você não precisa saber, sabe? Se eu posso te, vai acrescentar lá na sua vida, então pega aquela crítica lá, coloca no direct, esconde, tira, porque isso te faz, você não precisa passar por isso. E às é. vezes nós temos isso, ah, estou fazendo 10 coisas boas, uma crítica, né? Então, esse é o controle, e nós estamos expostos de sempre no Instagram, falando. Então, as pessoas estão seguindo, estão se inspirando. Eu vejo muito assim, eu vejo que continua a vantagem gigante de se expor. Gigante. Sim. Eu acho que a gente vem nesse mundo pra dar pro outro o que o outro não tem e pegar do outro o que a gente não tem, Que a gente não tem. Perfeito. né. Então, Incrível. tipo, o que sobra em um, às vezes, falta no outro. Eu acho que essa que é a graça Essa da vida, se né. completa, né? Então, a gente falou muito de inteligência artificial, mas, tipo, a gente precisa de pessoas, Precisa, com certeza. né. Eu aprendo muito com você, Uhum, entende. uhum. Às vezes, tem algum assunto que você pode aprender muito comigo, né. E essa troca no dia a dia, a gente não pode perder. Você não pode achar que você é autossuficiente. Você pode ver toda história de sucesso. Pode pegar qualquer uma, Aham, seja de artista, seja de aham. escritor, seja comerciante, vendedor, empresário. Ele sempre vai falar assim, cara, mas teve uma pessoa que Que foi importante. essa pessoa me É, ajudou, essa pessoa me fez enxergar isso, entendeu? Então, tipo assim, se não tiver pessoas, o negócio não vai. exato. Pronto, Não é vai, sobre isso. não vai. Obrigada, então, amigo, por estar aqui mais uma vez. Isso. Não esqueçam, gente, de se inscrever no canal, de dar o like, de mandar lá para as pessoas que querem ver esse conteúdo. É muito importante para o Simple Talk continuar chegando a mais e mais pessoas. A gente fica por aqui e com certeza vai ter novos episódios, e essa pessoa aqui vai estar aqui. Obrigada. Obrigado, Van, pelo carinho. Conte com a minha amizade, com a minha sinceridade. Sucesso no Simple Talk. Espero que esse papo possa chegar em muita gente. E conta comigo aí, porque deve é. Obrigada. Vamos que vamos. Beijo no Tchau, tchau. coração. Beijo, beijo. Vamos nessa.